Estamos diante de mais uma eleição para a presidência do Congresso Nacional. E esse é o atual presidente da Câmara dos Deputados. Vejam aí os presidentes anteriores a Rodrigo Maia. Claro que o mais conhecido aqui é o Eduardo Cunha, aquele que encaminhou o processo de impeachment da Dilma. Não obstante, é bom lembrar também que até o vice-presidente Michel Temer também foi presidente da Câmara. Se a gente voltar um pouquinho mais do tempo, vai perceber que geralmente o presidente da Câmara tem tudo a ver com a presidência da República. Geralmente são do mesmo partido ou aliados. A exceção desses mais antigos aí é o Severino Cavalcante, aquele que era do baixo clero, mas isso não comprometeu o projeto do PT. Se essas figuras que exerceram a presidência, que muitas delas você sequer se lembra que foram presidentes, então por que agora essa eleição para a presidência vem se arrastando ao longo de meses, colocando-se como se fosse a mais importante de todas as eleições? Qual que é a razão disso? Sim, é esta mesma. O impeachment, o possível impeachment de Bolsonaro. Bolsonaro que já teve aí para cima de si um conjunto de 61 pedidos de impeachment em 2 anos, dos quais 4 foram arquivados e os outros ainda estão aguardando análise. Até no Tribunal de Haia há processos contra Bolsonaro, já estão lá na fila. Mas aqui, por enquanto, Rodrigo Maia não vê crimes nos atos do Bolsonaro. Claro que os presidentes anteriores também sofreram pedidos de impeachment, porque qualquer um de nós pode encaminhar um pedido de impeachment. Claro que, comparando aquilo que Bolsonaro já sofreu de pedidos com a Dilma, que teve 68, mas ao longo de 5 anos, o Bolsonaro já tem 61 ao longo de apenas 2 anos. E esses pedidos contra Bolsonaro partem de partidos da oposição, seus adversários políticos, além disso, entidades civis, União Nacional dos Estudantes, órgãos ligados ao judiciário, ao jurídico, ao sindical. Portanto, há um leque aí contra o Bolsonaro. Mas o Rodrigo Maia não vê nenhum crime. A lista de pedido contra Bolsonaro tem também celebridades, artistas, portanto, gente de diversas esferas. E os pedidos variam, tem várias temáticas que se referem aos pedidos de impeachment. Desde as relações com a pandemia, exaltação ao golpe militar, prática de tortura, destruição da Amazônia, defesa da homofobia, discursos racistas, divulgação de fake news. Portanto, a lista é enorme. Mas o Rodrigo Maia continua não enxergando nenhum crime. Esses são os 2 candidatos favoritos a vencer o pleito de disputa da presidência da Câmara. E toda disputa da Câmara Federal geralmente tem vários candidatos. Dessa vez não é diferente. São mais de uma dezena, todos ligados ao chamado cretinismo parlamentar, aí, segundo as palavras do próprio Marx. A única que podemos salvar dessa distinção é a deputada federal Luísa Erundina, que já está no seu 6º mandato. É candidata agora pelo PSOL. Claro que praticamente terá só os votos do partido, mas
diante dessa dezena de candidatos, é a única ilibada. Você pode não concordar com todas as ideias dela, mas comparando-a com os demais, não tem comparação. Como qualquer um pode ser candidato, Bolsonaro também foi candidato. Talvez você não soubesse disso. Sim, ele foi candidato 3 vezes. As 3 vezes ficou em último lugar. A primeira delas foi em 2005, quando teve apenas 2 votos e ganhou o candidato no segundo turno do Baixo Clero, Severino Cavalcante. Em 2011, também ficou em último com apenas 9 votos e ganhou o Marco Maia com 375 votos, deputado do PT. E a última vez foi em 2017, quando entrou o atual Maia, e Bolsonaro só teve 4 votos. Uma eleição para a presidência do Congresso Federal só toma essa dimensão de espetáculo como está tomando agora, quando você tem a probabilidade, a possibilidade de um impeachment. Caso contrário, é o que sempre foi, independente de quem fosse o presidente do país. De qualquer maneira, Bolsonaro faz o que bem entende na presidência da República e são pilhas de processos de impeachment que ficam parados. Ele pode até se dar ao luxo de sair atirando para tudo quanto é lado que o Maia não vê crime político. Percebam que a nossa República foi montada de tal maneira que, seja lá o que for que o presidente faça, para na mão do presidente do Congresso e só ele que pode dar continuidade ao processo de impeachment. Agora, em final de mandato, Maia vê crimes do ministro da Saúde, Pazuello. Horas, mas não foi o Bolsonaro que inicialmente mandou ele suspender a compra de remédios, de medicamentos, de insumos? Ou seja, você vai punir o ministro e deixar impune o presidente? Bom, é isso. Essa é a nossa República. Conhecendo o nosso Congresso, conhecendo o nosso governo, vocês acreditam que qualquer um desses dois possam levar adiante um processo de impeachment? Escreva seus comentários aqui abaixo. Uma coisa é certa: levar adiante a continuidade dos processos de reforma, como a administrativa, reforma tributária, porque a da Previdência e a trabalhista já foi feita, com certeza esses vão levar isso adiante. Farão aquilo que o Maia fez com maestria, ou seja, legislar contra os trabalhadores. Que miséria política! Parafraseando José Chazin, que miséria brasileira! Miséria econômica, miséria política, miséria social. Que miséria brasileira!